Olá, galerinha! Tudo bom com vocês? Tudo jóia aí? Então, como passaram a semana? Minha semana foi ótima na graça do Pai do Céu. Espero que a de vocês também. Hoje eu vou falar de mais uma história da Palavra de Deus, desse livro maravilhoso que chamamos de Bíblia. Olha só, é uma história pouco conhecida. Acho que as crianças, assim, com a gente da aula na igreja, talvez não ouviram ainda falar dessa história. Mas é uma história muito linda e a palavra de Deus é sempre verdadeira. Então, olha, ouvidinhos bem atentos para ouvir a palavra de Deus. E a nossa... esqueci de falar. Eu tenho aqui a minha caixa. Essa caixa tem alguns objetos que nós vamos usar na nossa história de hoje. E eu gostaria que através dos objetos, quem sabe, você acerta a história que nós vamos contar hoje, que eu vou contar hoje. Talvez eu não consiga falar sem falar o nome dos personagens, mas eu vou tentar, tá bom? Então vamos. Vou botar ela aqui do meu lado para trazer os objetos. Mas antes, crianças, gostaria de perguntar para vocês. Vocês já tiveram medo? Muito medo? Medo de ficar sozinhos? Ou medo por ter feito algo errado? Tentado se esconder? Já aconteceu isso com vocês? Às vezes fizeram alguma coisa errada e não quiseram contar para os seus pais. Hoje nós vamos falar de alguém assim. E a nossa história começa numa cidade chamada Colossos. Olha que cidade interessante, gente, Colossos. Hoje não é mais Colossos. Se nós formos procurar no mapa mundi, aqui no meu globo bem lindo, nós não vamos achar mais assim. Nós vamos achar com outro nome. Hoje essa cidade se chama Turquia. Colosso já não existe mais, mas antes chamava-se Colossos. Por isso que Paulo escreveu a carta dele aos Colossenses, né? Era chamado, o povo de Colossos chamava Colossenses. Então, a nossa história começa lá em Colossos. E lá, nessa cidade, existia um homem que era escravo. Estou usando aqui essa corrente porque os escravos geralmente eles viviam presos, acorrentados. Esse homem vivia lá em Colossos, nessa cidade. E lá, nessa cidade onde esse homem vivia, ele morava na casa de um homem que era muito rico. Tinha muita posses ou muito bens, né? De ouros. Tinha muito ouro. Tinha coisas valiosas. Ou quem sabe, esse homem também era um fazendeiro, morava em uma fazenda, claro, e tinha muitos animais, e entre eles um cavalo que ele usava para trabalhar, um cavalo que se usa hoje como meio de transporte, se usava também no passado. Hoje se usa até o cavalo para fazer terapia, ecoterapia com as crianças com necessidades especiais, enfim. Vamos dizer, eu vou usar o cavalo para falar do homem rico, certo? Vou usar a corrente para falar do escravo. Então, lá em Colossos vivia esse homem rico e com esse escravo também. Esse escravo, aconteceu alguma coisa com ele, crianças. Uma coisa que não foi legal.
esse escravo, ele roubou. Ah, mas espera aí. Vocês sabem o que é um escravo? Vocês já ouviram falar, né? De escravos, na história do Brasil, quem está na escola. E sempre falam de escravos que vieram da África, nos navios. E lá, na cidade chamada Roma, que tem aqui também no nosso globo terrestre, Roma, existiam muitos escravos. Eu estava fazendo uma pesquisa, a tia Dodó pesquisou que existia mais escravos de que pessoas livres. Porque era assim, ó, quem nascesse rico, cheio de bens, era um dono dos escravos. E já tinha escravo que nascia escravo. Como assim? A mãe dele era escrava, já servia aquele senhor lá na fazenda ou em qualquer outro lugar, e a criança já nascia escrava. Ah, isso faz me lembrar também do que a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 6, ela diz que Paulo fala que nós éramos escravos antes de conhecer Jesus. Fazia o quê? Fazíamos só a vontade da nossa carne, só a nossa vontade. E isso é pecado. Éramos escravos. Esse escravo, esse homem que roubou também, ele cometeu um pecado. Além dele estar lá na casa do dono dele, era escravo. E mais uma coisa sobre o escravo. O escravo, ele trabalhava, ficava cansado, e quando chegava no final do mês, ele não recebia nada. Ele não tinha direito a nada. Ele ouvia os senhores dele, os senhores quer dizer, os donos, as pessoas que compravam eles. Ah, e eles compravam crianças, como se eles tivessem comprado um objeto qualquer. Ah, eu comprei essa caixinha, paguei R$20 por ela. Ela é minha. Assim também eram os escravos. Eles compravam. Alguns eram comprados, outros nasciam escravos, e outro, quando não tinham dinheiro para pagar uma dívida que eles tinham, eles iam lá e ficavam e diziam para aquela pessoa: vou ficar aqui trabalhando, vou ser seu escravo, porque eu te devo tanto e não posso pagar. Triste, né? Triste essa realidade. A pessoa trabalhar e não receber nada em troca. Assim era a vida deste homem escravo. E esse homem fugiu. Que triste, gente! Além de ser escravo, agora era um escravo fugitivo. E a lei era assim: se, por exemplo, alguém recebesse esse escravo em casa, ele ia ser punido também. Não poderia recebê-lo em casa. Mesmo, por exemplo, que ele chegasse na minha casa, mesmo que eu não fizesse nada, eu também ia ser punida. E esse homem fugiu. Fugiu porque ele fez alguma coisa errada na casa do dono dele. Na casa desse senhor rico. Talvez ele tenha roubado alguma coisa de lá. Tia Dodó, você deve estar se perguntando, mas roubar é pecado? Sim, queridos, e é pecado. A Bíblia diz que lá em Romanos, a tia Dodó sempre fala esse versículo, não é verdade? Porque eu acho muito importante. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram. Todos. Onésimo era pecador. Agora falei o nome do homem que era escravo. Onésimo. Olha só, você já ouviu falar desse nome? Onésimo era pecador. Mas ele não pecou sozinho, né? Porque logo a Bíblia diz que todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Ricos, pobres,
negros, brancos, todos, não importa. Todos nós somos pecadores e o quê? Precisamos de Deus. Então, esse escravo também precisava de Deus. Ele precisava conhecer esse Deus amoroso, esse Deus maravilhoso. E ele fugiu. Ah, crianças, mas ninguém pode fugir da presença de Deus. Esse Deus amoroso. A Bíblia diz também que ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ué, mas o que é isso, tia Dodó? Onisciente, ele sabe de todas as coisas. Onipotente, ele tem todo o poder. Onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui agora, onde eu estou, em Governador Celso Ramos, e também está lá na China. Em todos os lugares. Olha só, gente, que Deus maravilhoso, que Deus poderoso. Ele sabe tudo, tudo o que acontece. A Bíblia nos diz lá no Salmo 139, diz que ainda a palavra nem chegou na minha boca e o Senhor já conhece. Então, ele conhecia tudo o que ia acontecer com esse escravo. E o escravo fugiu e correu e saiu dali daquela casa. Como? Eu não sei se ele fugiu a pé, se ele fugiu de ônibus. De ônibus, acho que não. Não tinha naquela época. Se ele fugiu de navio, se ele foi pelo mato, eu não sei, mas ele fugiu da presença do seu Senhor. Gente, às vezes nós queremos nos esconder, né? Mas nós não podemos nos esconder de Deus. A gente canta até uma musiquinha, né? Que é do Diante do Trono. Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Deus conhece todas as coisas. No Salmo 139, ele ainda diz assim: se eu fizer a minha cama lá em cima, bem lá em cima, Senhor, lá tu me vê. Mas se eu fizer lá embaixo, bem lá embaixo, assim mesmo o Senhor me vê também. Então, para onde eu fugirei? Para onde irei, não é? Mas aquele homem fugiu. Fugiu porque ele fez algo errado. Mas fugiu para onde, gente? Para onde que ele fugiu? Deus, ele queria muito, muito mesmo, que esse homem que estava amarrado pelas suas correntes, que fugiu, ele queria que ele encontrasse com Jesus, o Filho de Deus perfeito. Aquele Jesus que deu a vida por mim e por você. Mas para onde que foi Onésimo? Será que alguém vai encontrá-lo? E se encontrá-lo, o que vão fazer com ele? Crianças, o que será que vai acontecer com ele? Será que ele vai encontrar com Jesus? Jesus vai encontrar ele? E você, querido, já encontrou Jesus? E você, querido, já convidou Jesus para ser seu amigo? Então, faça agora. Esse é o momento. Feche seus olhinhos e vamos orar junto com a tia Dodó. Repete o que a tia Dodó vai dizer. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, mas eu preciso de Ti, Senhor. Por isso, eu convido o Senhor para entrar no meu coração neste momento, Pai, e fazer parte da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Querido Jesus, eu te peço neste momento que o Senhor abençoe todas as crianças nesta hora, aonde quer que elas se encontram, Pai, e todas que fizeram esta oração. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, o que será que vai acontecer com o nosso escravo fugitivo? Será que vai ser encontrado? O que vai acontecer
acontecer com ele? Ele vai ter um encontro com Jesus? Você quer saber? Então não esqueça de nos acompanhar no próximo vídeo. Nós vamos dar a continuação dessa história. Então, beijinhos e até lá!